Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao Cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com você as questões de linguagem da prova do Enem 2024. Vamos lá? Nessa questão, pessoal, a gente vai começar pela leitura do enunciado. Essa é uma estratégia que a gente pode utilizar muito constantemente numa prova como o Enem, em que o tempo é muito extenso, você pode se cansar com muita facilidade, até porque são vários e vários textos que devem ser lidos. Todos esses fatores juntos podem comprometer um pouquinho da nossa clareza no entendimento de algumas informações e criar armadilhas, né, na hora da gente resolver uma questãozinha que é para ser tranquila ou pelo menos até intermediária e ela se torna muito complicada. Lendo o enunciado, a gente sabe exatamente o que tem que ser procurado no texto e faz uma leitura bem direcionada. Eu recomendo que você pegue uma caneta na hora da prova e vá fazendo as mesmas anotações que a gente faz aqui para saber o que procurar, onde olhar e quais informações são pertinentes para a resolução daquele determinado item. Vamos lá? Deixa eu te mostrar como é que funciona. Primeiro, vamos para o comando da questão, para o enunciado que está aqui. Ao tratar da telemedicina, esse texto ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia para a sociedade é o fato de... Ele quer, então, um dos benefícios da tecnologia para a sociedade. Dessa forma, a minha leitura vai procurar benefícios para a sociedade. Então, se ele está falando de qualquer outra coisa, a gente só vai acompanhando a informação. Chegou na parte de benefício, a gente circula e vai criando um repertóriozinho. Telemedicina é para todos, mas nem todos estão preparados. A telemedicina, nos últimos anos, tem se destacado como uma ferramenta valiosa, proporcionando uma gama de benefícios, que vão desde a ampliação do acesso à assistência médica, então se eu não tinha acesso agora eu tenho, até a otimização dos recursos de todo o ecossistema de saúde. Então eu tenho dois aqui, ó. O primeiro e o segundo. Eu tenho já dois benefícios logo de cara que eu destaquei, circulei, na hora lá eu vou avaliar qual deles ou se ambos vão funcionar na minha resposta. O governo federal propõe a Estratégia de Saúde Digital, um programa destinado à transformação digital da saúde no Brasil. Seu principal objetivo, cuidado, o objetivo não é necessariamente benefício, mas ele pode chamar a minha atenção, ó. Será que aqui pode ser? Facilitar a troca de informações entre os diversos pontos da rede de atenção à saúde, promovendo a interoperabilidade e, assim, possibilitando a transição e a continuidade do cuidado nos setores público e privado. Olha, tem bastante coisa aqui, tá? Facilitar troca de informações, pode ser uma coisa, possibilitando transição e continuidade dos cuidados nos setores público e privado. Também está em discussão um projeto de lei que dispõe sobre o prontuário eletrônico unificado do cidadão, o que indica o quanto o tema está em evidência tanto para os gestores públicos quanto para os privados. Contudo, é importante reconhecer que nem todas as pessoas estão igualmente preparadas para aproveitar plenamente os cuidados ofertados pela telemedicina. Um dos principais benefícios, voltou aqui o termo benefício, só que agora com o apoio do principais, ou seja, tem destaque aqui. Um dos principais benefícios do atendimento de saúde à distância é a capacidade de superar barreiras geográficas, proporcionando acesso a serviços médicos, especialmente para pacientes que residem em áreas remotas ou carentes de certas especialidades médicas, os chamados vazios assistenciais. A equidade no acesso é uma questão crítica, uma vez que nem todos têm ao seu alcance dispositivos tecnológicos ou uma conexão à internet que seja confiável, entre outros problemas de infraestrutura.
É um desafio tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, que em muitos casos não contam com estrutura para o trabalho remoto nem com letramento digital para desenvolver as funções. Então olha só que interessante, ó. Nós destacamos aqui alguns pontos. Ele começa já no primeiro parágrafo falando de benefícios, né? Ampliação do acesso à assistência médica até a otimização dos recursos. Então, se eu fosse enumerar, ampliar o acesso, mais pessoas tendo o acesso à saúde e melhorar os recursos. Duas perspectivas. Depois ele vai falar sobre o objetivo do programa. Embora o objetivo não seja necessariamente um benefício, ele está ligado aos benefícios, tá? Mas em segundo plano. Por que em segundo plano? Logo depois, principais benefícios. O texto jogou pra gente o principal, ou um dos principais, né? Vai elencá-lo lá como prioridade, que é a capacidade de superar barreiras geográficas, que está ligado aqui, ó. Ampliar o acesso é basicamente a mesma coisa. Se eu vou ampliar o acesso, eu vou garantir que a distância não seja um problema, tá? Que eu consiga superar barreiras geográficas para áreas que são muito longe ou que são carentes de certa especialidade médica. Então, resumidamente, a principal característica aqui é superar barreiras físicas ou de alguma estrutura. Vindo para cá, ao tratar da telemedicina, esse texto ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia para a sociedade é o fato de ela disponibilizar prontuário único do cidadão, tanto na rede pública quanto na privada. Esse aqui é um dos objetivos, mas não é o benefício fundamental. Oportunizar o acesso ao atendimento médico a pacientes de áreas periféricas. A dificuldade aqui não é o acesso, portanto, pacientes de áreas periféricas. No C, fornecer dispositivos tecnológicos para a realização de exames. Não está como principal característica, principal benefício, fornecer o dispositivo tecnológico. Não é isso que está sendo dito no texto, né? D, promover a interação entre diferentes especialidades. Embora seja um objetivo, diferentes especialidades e garantir o acesso a essas diferentes especialidades médicas, o benefício, no geral, é ir a áreas inacessíveis ou com dificuldade de acesso e garantir para essas áreas os tais acessos, né, o atendimento. Garantir infraestrutura para o trabalho remoto de médicos. Esse aqui é um desafio, nem todos têm essa condição, mas o benefício mesmo se encontra aqui no item B, oportunizar o acesso ao atendimento médico a pacientes de áreas periféricas, que foi aquilo que nós destacamos durante a leitura do texto, em que ele próprio coloca como um dos principais objetivos essa garantia do acesso à saúde de qualidade em áreas remotas, né, de difícil acesso, ou que não tenham todas as especialidades. Certinho? É mais um em que o texto vai nos dizer a resposta, desde que a gente faça com objetividade e com uma leitura bem atenta. Pessoal, essa questão do Enem trabalha um comando que é muito comum dentro da prova: identificação de informações e relações dentro do próprio texto. Para isso a gente vai ter que fazer uma leitura com bastante calma, com bastante atenção. Eu recomendo que, se tratando de uma prova tão longa, tão desgastante quanto o Enem, você não confie na memória. Vai fazendo pequenas anotações ao longo do texto para identificar partes que você julga que são relevantes, ou pelo menos perspectivas que depois você possa somar a outras e chegar a uma resolução adequada. Vamos fazer juntos? Uma definição possível para o conceito de arte afro-brasileira pode ser, olha, aqui a gente já começa muito bem, né? Uma definição possível, eu quero saber então qual a definição do conceito de arte afro-brasileira. É uma produção plástica que é feita por negros, mestiços ou brancos. Então aqui revela já, ó,
uma certa diversidade de autores dessa arte afro-brasileira. Só que isso tem que ser feito a partir de suas experiências sociais com a cultura negra. Exemplos clássicos dessa abordagem são Caribé, Mestre Didi e Djanira da Mota e Silva, cujas obras emergem e ganham forma em razão do ambiente social no qual habitaram e viveram. Olha que importante, ó. Essas obras surgem e vão ganhar forma em razão de, graças a ambiente social no qual habitaram e viveram. Se Didi era um célebre representante da cultura religiosa nagô, baiana e brasileira, iniciado desde o ventre no candomblé, Caribé era argentino. Essa informação aqui é legal pra gente, ó. E naturalizado brasileiro. Envolveu-se de tal modo com essa religião que alguns dos orixás dos quais conhecemos a imagem visual são produções suas. Então, o que eu tenho no texto até aqui? Algumas informações que me chamaram a atenção. A própria definição do conceito de arte afro-brasileira, que não exclui, coloca 3 perspectivas diferentes, mas determina que isso depende de experiências sociais com aquela cultura negra. Só que isso a partir de convívios, olha aqui, ó, habitaram e viveram. Ele dá como exemplo, inclusive, alguém que não era um brasileiro nativo, né? Um argentino, mas que por ter contato com essa cultura negra brasileira, nacional, por experimentar aquilo no cotidiano, nas suas vivências, se tornou um grande nome da área. Sob a perspectiva da multiculturalidade, então, olhando a partir da multiculturalidade e de acordo com o texto, a produção artística afro-brasileira se caracteriza pelo quê? A gente viu aqui, né? Negros, brancos e mestiços produzindo essa arte a partir necessariamente de experiências sociais com essa cultura negra nacional. Então, ó, ela se caracteriza pelo estranhamento no modo de apropriação da cultura religiosa de matriz africana. Em nenhum momento tem um estranhamento de apropriação da cultura. Distanciamento entre as raízes de matriz africana e a estética de outras culturas. Não, eu preciso estar inserido no convívio cultural. Visão uniformizadora das religiões de matriz africana expressada nas diferentes produções. Ele não fala de uma visão uniformizadora. Uma relação complexa entre as vivências pessoais, habitaram e viveram vivências pessoais dos artistas e os referenciais estéticos de matriz africana. Olha, faz muito sentido, né? Uma relação complexa porque eu posso ter nativos, né, como brasileiros, eu posso ter estrangeiros, como no caso aqui o argentino, brancos, negros, mestiços, eu tenho uma diversidade muito grande, é algo muito complexo, não é algo linear e muito simples, dentro dos padrões, os referenciais estéticos do que seria a matriz africana. Olha, tá muito interessante. Padronização da forma de produção e da temática da matriz africana presente nas obras dos artistas citados. Não fala que eles padronizaram a forma de produção, não tem isso no texto. Então, o que tem no texto e que a gente conseguiu correlacionar são essas duas informações aqui. Eu tenho uma complexidade de agentes, mas eu preciso manter contato com aquela cultura, eu preciso vivenciar aquilo de alguma forma. A afirmativa D fala exatamente isso. Tá vendo que as alternativas podem nos induzir a ir para outros caminhos, por isso que eu preciso de uma leitura muito atenta, anotando coisas e determinando exatamente aquilo que é relevante para o texto. Depois as alternativas acabam se excluindo por conta própria, já que elas são distratores e não conseguem ser sustentadas dentro do texto. Aqui a gente vai ter uma questão que é muito tradicional, né? Aquela de análise de recursos argumentativos, estratégias textuais. Vai exigir um pouquinho da nossa leitura, uma certa clareza no entendimento dessa estratégia, do funcionamento do texto, mas é claro que nos ajuda a ter também
um repertório sobre gêneros textuais, recursos argumentativos e para que eu uso determinados aspectos do texto, como um texto às vezes um pouco mais didático, um texto de orientação de comportamento ou um texto mais informativo. Para a gente começar, vamos dar uma olhada no enunciado, assim a gente sabe exatamente o que a prova espera da gente, o que está sendo cobrado ali, e a nossa leitura do texto de apoio já é direcionada para encontrar aquele ponto fundamental. Assim a gente anota, deixa destacado ali, para não correr o risco de se equivocar ao longo das alternativas e cair em alguma armadilha. Vamos fazer juntos, ó. A apresentação do dado estatístico, então foi apresentado um dado, retirado de uma estatística, ao final desse texto revela a intenção de finalidade, o porquê se fazer. Então eu vou procurar identificar a intenção, a finalidade de um determinado autor usar um dado de uma pesquisa, usar estatísticas dentro de um texto. Já dá mais ou menos para a gente deduzir o porquê que alguém faria isso, Por que a gente utiliza dados? Ou porque eu quero apresentar um cenário para alguém, ou porque eu quero sustentar um ponto de vista. Vamos ver como que isso acontece dentro do texto. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para o fato de terem muito menos repercussão em suas postagens e nas entregas do seu conteúdo quando comparados com os influenciadores brancos, mesmo sem fotos, contextos e anúncios forem extremamente semelhantes. Segundo o site Negre, a digital influencer e youtuber criadora do projeto digital Preta Pariu iniciou um experimento em uma plataforma. Após perceber a crescente queda nos índices de alcance digital, a paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil e analisou as métricas de engajamento. Surpreendentemente, a ferramenta de estatísticas aferiu um aumento de, olha aqui, 6.000% em seu alcance. Vamos entender o texto então, Na primeira parte aqui, tem uma hipótese. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para quê? O fato de terem muito menos repercussão em suas postagens e nas entregas do seu conteúdo quando comparados com os influenciadores brancos. Então essa primeira parte aqui a gente pode chamar de hipótese, tá? Ou seja, há uma desconfiança de algo e eu vou tentar comprovar ou refutar. O experimento é feito, experimento em uma plataforma, e aí depois o que eu vejo? Houve de fato um aumento de 6.000% no alcance. Este dado aqui transforma a minha hipótese em algo válido, ou seja, confirma aquilo que ela estava pressupondo. A minha hipótese inicial, então, foi confirmada, foi validada, ela foi justificada. A apresentação do dado ao final do texto revela a intenção do quê? Demonstrar alguma coisa, informar alguma coisa, potencializar alguma coisa, exaltar alguma coisa ou comprovar alguma coisa. De antemão, eu já tenho um ponto de partida que se diferencia dos demais. Aqueles dados foram apresentados para sustentar algo, então eu já vou olhar com carinho maior para o comprovar. Vamos ver apenas a continuação de cada item se eles são coerentes. Comprovar a relação entre o alcance de conteúdo e o viés racial. Sim, influenciadores brancos e influenciadores negros têm o alcance do conteúdo diferente, cada um de uma determinada forma, portanto, bem direto aqui. Só para tirar a prova mesmo, vamos falar das outras alternativas, jogo rápido, Demonstrar a repercussão de projetos como o Preta Pariu, não estou demonstrando a repercussão do projeto. Informar o quantitativo de postagens da comunidade negra, ele nem fala o número de postagens, ele só marca ali um aumento. Potencializar o alcance de textos e imagens em sites como o Negre. Os dados não estão ali para potencializar nada, eles revelam algo.
exaltar a qualidade das publicações sobre negritude em redes sociais. Os dados não estão ali para exaltar a qualidade das publicações, mas para provar que existe, de fato, uma diferença entre o conteúdo entregue por um e entregue por outro. Percebeu como uma boa marcação do texto, uma boa leitura do comando ajuda, tá, na hora de você definir aqui necessariamente qual a alternativa é a mais coerente. Isso vai evitar que você fique naquela dúvida entre duas e marque errada. Para essa questão, a gente vai utilizar uma estratégia que eu gosto bastante, especialmente no modelo de prova como o Enem. Muitas questões, muito texto para ser lido, isso costuma gerar um cansaço e este cansaço inevitavelmente atrapalha a qualidade da nossa leitura. Para tentar amenizar um pouquinho esses efeitos negativos, eu acho muito interessante a gente começar pelo comando da questão, pelo enunciado. Assim a gente tem um direcionamento daquilo que é importante procurar no texto, e a partir disso eu faço a minha leitura guiada, com a caneta, procurando os elementos e anotando, tá? Não confia na memória, depois de 4 horas e meia de prova, meu filho, memória vai embora. Então não confia nela, vai anotando, deixando destaques ali para você. Dessa forma, a gente evita cair naquela armadilha das alternativas de serem todas muito parecidas, ou, isso aqui também estava no texto, todas elas parecem que estão no texto. Isso evita problemas, já que você vai ter as informações devidamente colocadas ali com uma leitura bem mais concisa, bem mais pontual. Vamos lá? Vou te mostrar como é que funciona. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar, então quando aborda de maneira crítica, a pandemia da Covid a partir do quê? Então, a pandemia da Covid é abordada de maneira crítica a partir do quê? Então aqui, deve haver uma relação entre a pandemia e outros fatores, porque se é a partir de algo, ele parte de um aspecto. Eu quero saber qual aspecto, qual relação ele está estabelecendo, certo? Então eu vou entender aqui uma possível relação criada, que é onde ele nasce, onde ele parte. Vamos procurar como a Covid está relacionada a algum elemento dentro do texto. Um estudo norte-americano analisou os efeitos da pandemia da Covid, então aqui ele já lançou efeitos da pandemia sobre a saúde mental e manutenção da atividade física. Achamos um ponto de referência. Agora eu já sei, que ele vai abordar a saúde de maneira crítica a partir da saúde mental e da atividade física, revelando que um fator está diretamente ligado ao outro. Isso aqui a gente identificou também. De acordo com os dados, famílias de baixa renda foram mais impactadas pelo ciclo vicioso. Esta aqui é uma informação nova, vou até colocar aqui, de maneira diferente. Famílias de baixa renda foram impactadas de uma forma diferente. Isso aqui é uma informação nova. Continuando, então, diante da necessidade de distanciamento social e do início da quarentena, as opções de espaços seguros para exercícios físicos diminuíram, o que dificultou que as pessoas mantivessem seus níveis de atividade. Tá, tem uma relação ali que ele falou lá em cima, né? Se eu estou em quarentena, é difícil manter os níveis de atividade física. Os dados evidenciaram que as pessoas mais ativas tinham melhor estado de saúde. Olha só, quanto mais atividade física, melhor um estado de saúde mental. As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física. De novo, ele traz aqui a perspectiva econômica. As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física. Isso aqui vai ter uma relação direta, né? Se eu tenho uma relação entre atividade física e saúde mental, de acordo com o texto, pessoas com dificuldades na renda, dificuldades econômicas, têm um menor índice de atividade física, por consequência, isso vai afetar também a saúde mental.
sendo aproximadamente 2 vezes menos propensas, olha só, a continuarem no mesmo ritmo de exercícios de antes da pandemia. Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividade física semelhantes aos de pessoas que vivem em zonas rurais, onde há mais oportunidades de sair para espaços abertos. Aqui é uma nova informação também. Habitantes de áreas urbanas, maior probabilidade de não conseguir manter o nível de atividade física. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha saúde aqui relacionada de maneira crítica com a Covid a partir de qual aspecto? Qual relação foi criada? Bom, uma relação de que mais atividade física, melhores níveis de atividade mental. Entretanto, se eu tiver baixa renda, eu tenho dificuldade de fazer atividade física, por consequência, eu tenho um prejuízo da saúde mental. Então existe uma relação entre atividade física, saúde mental, só que a atividade física também mantém uma relação com a questão econômica. Então eu poderia fazer uma sequencinha aqui, ó. A questão econômica está ligada à atividade física, que está ligada à saúde mental. Já que eu estava procurando relação, eu encontrei a relação. Então vamos lá. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid a partir do quê? Da busca por espaços para a prática de exercícios físicos. Não existe essa relação aqui de buscar espaços, né? Falou que quem tem mais espaços, de fato, tem mais facilidade, mas não a busca por. Necessidade de se manter ativo para ter equilíbrio emocional. Existe uma relação entre manter ativo e manter a saúde mental, equilíbrio emocional, não necessariamente, e não é só essa relação aqui, tá? Necessariamente ter um para ter o outro. Tem uma outra relação que está faltando aqui, ó. Distanciamento social e sua vinculação com a prática de atividades físicas. Cuidado para não cair numa armadilha, tá? Isso aqui é um dos fatores que atrapalham a atividade física, não é um fator de relação. Relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios. A pandemia da Covid mantém uma relação entre fatores socioeconômicos e exercícios físicos? Mantém. Benefício de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica? Aqui ele deu uma viajadinha, né? Ele forçou um pouquinho mais, porque eu tenho uma vantagem de morar em áreas rurais, porque eu posso sair para fazer atividade física em espaços abertos durante a pandemia, mas não necessariamente um benefício de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica. A gente estaria um passinho antes, tá? Então, onde é que eu tenho uma relação muito nítida entre esses fatores? Aqui no item D. Repara como essas alternativas distratoras, as chamadas erradas, né, são muito bem feitas para chamar a nossa atenção. E se eu não faço uma boa leitura, anotando elementos e destacando partes fundamentais, eu tenho uma tendência a cair no equívoco e marcar qualquer uma outra. Faça essa atividade, leia o enunciado, vai anotando partes no seu texto para você ter uma objetividade maior e uma certeza ali na hora de marcar o correto.